Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à nossa aula de português. Vocês acabaram de fazer com a Proju a correção da página 11 e 12 do livro de português. E nós vamos dar sequência agora na página 13 e vamos falar um pouquinho sobre o cenário. O cenário é o lugar onde acontecem as cenas da história, né? Para que uma peça de teatro ela seja apresentada, o cenário ele precisa ser montado de acordo com as cenas da história. Aqui no livro de português de vocês, a proposta do Mão na Massa é que vocês façam uma análise da cena da história do Calixto, certo? Como é que vocês vão fazer isso? Acompanhem comigo a leitura. Recorte das páginas 3 e 5 do material de apoio, as ilustrações referentes a cada parte do cenário. Depois, cole-as nos quadrados a seguir, de acordo com a ordem das cenas. Então, o que vocês vão fazer? Vão lá no material de apoio, recorta as figurinhas referentes à cena da história do Calixto, e aí vocês vão ordenar, vão ler lá, parte 1, vai ler toda a descrição da parte 1. Qual figurinha que corresponde à parte 1? Legal, vai lá na parte 2, lê toda a descrição da parte 2, pega lá nas figurinhas que você recortou, verifica qual que é a que está de acordo com a descrição do cenário da parte 2, e assim por diante, até chegar na parte 7, tá? Então, vocês vão colocando em ordem as figurinhas que vocês recortaram. Tudo bem? Ele continua. Você percebeu a quantidade de itens que seriam necessários para montar o cenário da apresentação desta peça teatral? Então, para fazer a peça do Calixto, o que eles precisaram para montar essa cena? Então, eles precisaram de uma vara de pescar, precisaram de peixes, né? Porque eles estavam numa pescaria. Precisaram de um cesto para colocar os peixes, e aí vocês vão descrevendo tudo que foi necessário para compor essa cena, tá? E vocês escrevam aí no livro de vocês nessas linhas. Tudo bem? Então verifiquem aí o que foi necessário para compor essa cena e você vai escrevendo. Tudo bem? Continue então agora com a Proju. Olá, crianças, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana, estamos trabalhando língua portuguesa. Estamos no capítulo Luz, Câmera e os Textos em Ação. Estamos na parte sobre texto dramático, texto de teatro. Vamos ver agora um pouquinho sobre os verbos nesta produção. Vamos falar sobre os verbos de ação e de estado no texto teatral. Vamos só retomar o que são verbos. O verbo é tudo aquilo que me indica uma ação, fenômeno da natureza ou um sentimento, ok? Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo, uma ação, é o verbo. Por exemplo, eu estou lendo, é o que eu estou fazendo. A professora está explicando a matéria. Então, a ação explicar é o verbo, certo? Só retomando. Então, vamos ver aqui. É muito frequente em um texto teatral haver indicações de como deve acontecer a peça. Assim, o autor do texto orienta os movimentos dos atores e até as emoções que eles devem demonstrar. Nós percebemos isso claramente naquelas partes que estão entre parênteses e escrito naquela letra itálico. Lembra que eu expliquei que é aquela letra mais fininha, que parece que está inclinadinha, ok? Então vamos na sessão Mão na Massa praticar um pouquinho sobre essa questão do verbo. Releia a rúbrica a seguir e preste atenção nos verbos destacados. Em seguida, responda às perguntas. Daqui para frente, o homem vai falar como se estivesse prisioneiro de uma ideia que o fascina. Então, nós temos quantos verbos destacados? 3. Vai, falar, estivesse, ok? Então, olha lá. Letra A. Que expressão verbal indica uma ação do personagem, ou seja, que
que o personagem vai fazer algo. Vai falar. Ele vai falar. O que ele vai fazer? Falar. Então, na letra A é vai falar. Número 1, letra A. Eu vou colocar como está ali, por isso eu pus entre aspas. Vai falar, ok? Letra B. Que expressão verbal indica um estado do personagem, ou seja, como ele está. Então, ele vai falar como se estivesse prisioneiro. Então, ali eu vou usar, o verbo estivesse. O estado dele era de prisão, como se ele estivesse preso em algo. Então, ali é o verbo estivesse. Estivesse. Vamos agora ver um pouquinho a explicação sobre esses verbos. Os verbos de ação indicam ações, como inclusive a professora comentou, atividades e movimentos. Correr, comer, escrever, nadar, brincar. Está expressando movimentos, ações e atividades. Os verbos que indicam estado apresentam, em geral, uma qualidade atribuída ou uma condição. Então, olha aqui o exemplo. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, são exemplos de verbos de estado comum no texto teatral. Ou seja, a pessoa está se sentindo prisioneira. Então, é como o estado da pessoa. Está se sentindo chorosa. Então, o estado da pessoa, ok? Aqui os verbos de ação comum no texto teatral, ó, andar, lembra do movimento, falar, é ação, falar, movimentar, gritar, correr, pegar, olhar, expressam o quê? Ações das pessoas, não o estado como a pessoa está naquele momento, tá bom? Vamos praticar aqui um pouquinho mais na próxima sessão, mão na massa. Então, vamos aqui. Lia o texto teatral a seguir e faça as atividades propostas. Gilson careca. Olha para o atendente da farmácia, passa a mão na cabeça careca e diz parecendo ansioso. Então aqui, olha, o que está entre parênteses está indicando os movimentos e ações de qual personagem? Gilson careca, ok? Então agora fala dele. Bom dia, preciso de um remédio para crescer cabelo. O farmacêutico, sorridente, aparenta boa vontade e aponta para a estante de remédios. Grande ou pequeno? Gilson careca continua ansioso e responde sem pensar. Pequeno. E volta a passar a mão na cabeça. É que eu não gosto de cabelo comprido. Então aqui nós vimos um pequeno texto teatral, um pequeno texto dramático. Sobre isso, a letra A está nos pedindo para sublinhar as rúbricas. Então, eu vou apontar aqui com a mãozinha do mouse as rúbricas, que são o quê? Aquela parte que fica entre parênteses, que está com a letra itálico, itálico, que está representando ali os movimentos, as ações dos personagens. Então, eu vou mostrar para vocês aqui com a mãozinha do mouse o que você deveria sublinhar. Olha lá, aqui no primeiro parênteses. No segundo parênteses, você também deve sublinhar. O terceiro parênteses aqui embaixo também.
logo após a fala do Gilson Careca. E o quarto parênteses também, ok? Letra B. Você vai pintar de azul os verbos de ação das rúbricas. Então, os verbos que você vai pintar de ação das rúbricas, só onde está entre parênteses, você vai pintar de azul. Vou fazer aqui no quadro quais verbos, ok? Na primeira rúbrica lá, você vai pintar de azul, olha, do verbo olhar, passo, de passar a mão na cabeça, passa, né? Desculpa, não é passo, passo, e diz. Isso é na primeira rúbrica, ok? Na segunda rúbrica, você vai pintar de azul o verbo aponta, de apontar. Aponta. Na terceira rúbrica, são dois verbos. Temos o verbo responde e o verbo pensar. Então, olha lá. Responde e pensar. Ok? E na última rúbrica, vocês têm lá passar, que volta a passar a mão na cabeça. Então, passar. Então, a professora escreveu aqui os verbos que estão nas rúbricas que você vai pintar de azul, ok? Agora, você vai pintar de amarelo os verbos que indicam estado. Eu vou escrever esses verbos usando a minha caneta vermelha para ajudar vocês a localizar na hora da correção. Dentro da primeira rúbrica, ou seja, dentro do primeiro parênteses, você vai encontrar lá na terceira linha o verbo parecendo. É um verbo de estado. Então, ali a letra C, aqui são da letra B, aqui da letra C, ok? Nós vamos encontrar lá parecendo. Parecendo, você vai pintar de amarelo, o verbo de estado. Logo na segunda rúbrica, você vai encontrar o verbo é do verbo ser, né? Está conjugado, e depois a palavra aparentar, o verbo, né? Aparentar, ali está aparentar. Então, parecendo, e aparenta, ok? E nós temos o último verbo de estado, que está na penúltima rúbrica, logo após a fala do Gilson Careca, entre parênteses, você vai localizar o verbo de estado continua. Continua, de continuar. A professora está falando o verbo conjugado como está no nosso texto, ok? Então, fiz ali os verbos que você vai pintar de azul da letra B, o que você vai pintar de amarelo da letra C. A letra D diz assim: destaque de verde o nome dos personagens. Então, você vai destacar de verde, pode fazer um círculo de verde no nome do Gilson Careca, do farmacêutico, novamente Gilson Careca, o nome dos personagens. E, por fim, você vai destacar de cinza, pode ser o lápis grafite, você pode sublinhar ou pode pintar a fala dos personagens. O que me mostra a fala do personagem, pessoal? Logo após o nome dele, o que tem aqui na frente da fala? A pontuação aqui, qual que é esse sinal gráfico aqui? Travessão. Então, antes
das falas eu vou localizar o travessão, para depois eu sublinhar ou marcar de cinza a fala dos personagens. Então, nós temos a primeira fala do Gilson Careca. Olha a mãozinha do mouse ali, ó. Bom dia, preciso de um remédio para crescer cabelo. Aí, olha aqui o outro travessão indicando a fala do farmacêutico, grande ou pequeno. Então, temos aqui a próxima fala do Gilson Careca, pequeno. E aqui, após o parênteses, continua a fala do Gilson Careca. É que eu não gosto de cabelo comprido, ok? Então, aqui nós conseguimos fazer a separação dos verbos de estado, os verbos de ação, quem são os personagens, a rúbrica e também a fala dos personagens. Olha quantas coisas nós identificamos do texto teatral que nós já estamos estudando. Viram só? Fica aí mais um pequeno texto teatral, se você quiser fazer a interpretação deste texto com uma outra pessoa que esteja próxima a você. Vamos ver agora um pouquinho sobre o som da letra Z. O som da letra Z pode nos confundir às vezes, porque pode estar misturado ao som do Z, do X e do S. Vamos ver aqui a leitura, por exemplo, deste exemplo. Tá, texto, ele está escrito com a letra X, mas o som pode ser do Z. Talvez, olha lá o som no final, o Z com o som do S. Pesca, nós temos aqui o S, que pode nos confundir com o som do Z. Então, veja lá. É possível perceber que as letras destacadas nestas palavras possuem o mesmo som de S, assim como ocorre nas palavras a seguir. Então, olha lá. Texto, talvez, pesca. Todas essas são escritas com letras diferentes, mas tem o som do S. Logo aqui embaixo, veja aqui. Teste, exportar. Foram escritas com a letra S e com a letra X, porém o som é da letra S. Agora, observe as seguintes palavras. Fazer, exemplo, desenho. Veja, fazer com a letra Z e E juntos. Olha o som do Z. Exemplo, também o som do Z, mas foi escrito com X e E. Desenho, também tem o mesmo som, mas agora foi escrito com S e o E. Qual é a relação dessa forma de escrita com o som do Z? Vamos ver aqui no nosso livro. Opa, mandei errado aqui. Leia em voz alta cada uma das palavras, prestando atenção aos sons da letra destacada. O que você percebeu? Então, se nós falarmos novamente aqui, ó, vou escrever as palavrinhas para que você fale novamente aqui, ó. Fazer, fala aí bem alto. Fazer. E, ó, exemplo, olha aqui, e desenho, o som quando a professora faz exageradamente, propositalmente, para vocês perceberem o som. O que vocês perceberam? Que elas fazem o som do Z, né? Fazer, exemplo, desenho. O mesmo som. O que ocorre é que todos os sons são iguais. Muitas palavras têm sílabas com som de Z, mas podem ser escritas com Z.
ou com X ou com S. Então, tem o som do Z, mas aqui foi escrita com Z, aqui foi escrita com X e aqui foi escrita com S. Mas como que nós vamos saber, professora? Agora vem algo que eu já falei anteriormente em outras situações. Nós temos que praticar, fazer leituras, escrevendo, que aí nós vamos cada vez mais tendo segurança, certeza e a firmeza de que nós estamos escrevendo da maneira correta, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de palavras. Então, veja aqui. Forme palavras com o conjunto de letras a seguir. Porém, preste atenção. Todas devem ter sílabas com som de Z, certo? Então, agora é um momento que você vai dar uma pausa no nosso vídeo, vai fazer este desafio e depois vai retomar para nós fazermos a correção. Você vê se colocou palavras iguais ou parecidas com as minhas, se colocou a mais ou a menos das que eu vou sugerir. Lembrando que todas as palavras têm que ter uma sílaba com o som do Z, certo? Então tá. Agora nós vamos começar a correção juntos aqui. Então, no número 1, na letra A, eu vou sugerir palavras como avisado, olha lá o som do Z, certo? Que dá para ser escrito ali. Avisado, avisada, certo? Pode ser. Avisado, rosa. Estou usando as letras que estão apenas sugeridas. Asa, aviso, aviso, rasa, rasa, visão, por exemplo, também, rosada, rosada, visado. Então, aqui estão algumas sugestões de palavras com som do Z, mas que tenham essas letras aqui da letra A, ok? Então, eu vou virar a minha folha para nós fazermos a letra B. Opa, bateu ali na parede. Então, na letra B, nós temos outras sugestões aqui, ó. Agora, nós temos aqui o X. Perceberam que na letra A, nós estávamos usando a grafia da letra S com o som do Z. Agora, nós vamos usar as palavras que são grafadas com o X, mas tem o som do Z também. Então, nós temos aqui exame, por exemplo, examine. Então, vamos lá. Letra B. Exame. Exibe. Exiba. Exima. Examina. Achei que já tinha escrito essa palavra. Pulei. Então, todas elas são grafadas, ou seja, são escritas com a letra X. Mas todas elas têm o som do Z. Agora, na letra C, nós vamos grafar as palavras, ou seja, nós vamos escrever as palavras com a letra Z, mas elas também terão o som do Z. Então, vamos lá? Letra C, nós temos lá amizade, amizade, azeda. Ai, essa bala era azeda. 10, do número 10.
reza, zera ou zero, pode ser as duas também, rezo. Então, aqui foram outros exemplos de palavras com o som do Z, mas que foram escritas com S, com X e aqui com Z, certo? Lembrando a importância da leitura e da prática para que vocês sempre consigam identificar a escrita correta. E agora eu vou deixar aqui uma sugestão de um desafio para vocês. Vocês vão construir frases com no mínimo 3 palavras que você encontrou no exercício anterior. Então, eu até dei uma ideia ali quando eu falei da palavra azeda, né? Esta bala está azeda. Por exemplo, eu fiz um exame de sangue e minha taxa de açúcar deu 10. Olha lá, eu usei o som do Z no exame e o som do Z no 10. Ó, não é verdade isso, hein? Nem existe essa taxa, isso é por conta do médico, foi só um exemplo. Eu fiz a amizade com 10 crianças do meu condomínio. Outro exemplo, tá bom? Use aí a sua criatividade, as palavras que nós identificamos e boa atividade para vocês. Muito obrigada, cuidem-se, turma. Tchau, tchau!